Continuando a leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, no quinto volume, capítulo 4. Havaí, 6 de maio de 1972. Durante a semana que permaneceu em Honolulu, Prabhupada instalou as 5 deidades do Panchatattva: o Sr. Chaitanya, o Sr. Nityananda, Sri Adwaita, Sri Gadadhara e Sri Srinivasa. Ele também deu uma palestra sobre yoga num centro local de yoga e meditação. Durante suas caminhadas matinais na praia, comentou as falácias do darwinismo. Ele comentou que a praia de Waikiki não era tão bela quanto Juhu. Nandakumara disse o seguinte: nessa época, todos os devotos do Havaí estavam usando camisetas sem manga e cores berrantes e tinham chicas bem grandes. Prabhupada disse: a chica Gaudiya Vaishnava é de 4 centímetros de largura, não maior. Chicas maiores significam outra sampradaya e elas devem ter nó. Então eu contei isso para todos e eles voltaram todos brilhantes e radiantes com camisas açafroadas e chicas adequadas. Govinda Dasi diz: Prabhupada ficou numa grande casa na parte Makapu de Oahu, bem perto do oceano. Um lugar muito agradável. De manhã, Prabhupada caminhava na praia e, ao voltar sua caminhada, sentava-se num banco de madeira no pequeno pátio de pedra. Todos nós sentávamos ao redor e ele dava uma pequena aula matinal. Mais tarde, ele dava voltas e mais voltas em seu quarto cantando. Certa noite, entrei enquanto ele estava cantando e ele disse: terminou as 16 voltas de hoje? E eu disse: sim, Srila Prabhupada, estou em minha 16ª volta agora. Ele disse: isto é bom. Prabhupada estava também pensando bastante em seu centro de Bombaim e pediu-me que fizesse uma representação arquitetônica de sua ideia para as edificações de Bombaim. Infelizmente, um amigo arquiteto projetou muito bem. Felizmente, um amigo arquiteto projetou muito bem e Prabhupada ficou satisfeito com isso. Prabhupada recebeu uma carta de uma discípula francesa, Mandakini Devidasi, que iria associar-se a um rapaz russo na União Soviética. Ela ia lá para casar-se com ele e ajudá-lo a propagar a consciência de Krishna. Ao ler essa carta, Prabhupada sorriu em êxtase. O pensamento de um movimento para a consciência de Krishna crescer na Rússia dava-lhe grande alegria. Então voltou-se para Govinda Dasi e disse: pregue enquanto você está jovem. Ao envelhecer, retire para Vrindavana e cante Hare Krishna. Portanto, esses centros na Índia estão sendo construídos. Mas você não pode retirar a menos que haja pregado bastante. A mente agitará. Se você tiver pregado, poderá então partir e cantar Hare Krishna. Por conseguinte, pregue tanto quanto possível. Embora às vezes Prabhupada só pudesse passar um dia ou até mesmo um momento com um devoto individual, esta breve associação deixava uma inspiração permanente. Os devotos compreendiam que, embora Prabhupada os houvesse sensibilizado e orientado de tal maneira que tornava estes momentos os mais importantes de suas vidas, Prabhupada também estava estabelecido além do momento e do local que compartilhava com eles e estava contemplando temas mais profundos e orando a Krishna com uma intensidade que eles ainda não podiam compreender.
No Havaí, Prabhupada recebeu uma carta de Giriraj que o fez duvidar das habilidades do seu dirigente de Bombaim em lidar com o astuto Sr. N. Giriraja relatara de maneira bem prosaica que ele acabara de pagar 7.500 rúpias ao Sr. N. E Prabhupada escreveu de volta: a que se refere esse pagamento? Giriraja tensionava que essa fosse uma prestação referente ao acordo de duas lacas por ano que eles deveriam pagar ao Sr. N. após receberem as escrituras. Mas por que deveriam ficar pagando ao Sr. N, já que ainda não tinham a escritura nenhuma? Prabhupada começou a ficar preocupada com sua terra Hare Krishna. De vez em quando seu pensamento voltava-se para Bombaim, Vrindavana e Mayapur, mas ele não conversava muito sobre os problemas. Ao invés disso, em cada lugar que ele visitava, os devotos e não devotos recebiam as bênçãos completas de sua atenção. Enquanto dava aula sobre o Srimad Bhagavatam, estava em plena concentração e nas conversas particulares, ao cultivar um convidado, orientar um discípulo individual, entregava-se por completo. O fato dele assumir responsabilidade por muitas pessoas e por assuntos mundiais e fazer tudo isso tão encantadoramente, sempre aparecendo perante seus devotos toda manhã numa caminhada do tempo, tão jovial como uma flor de lótus a desabrochar pela manhã, era devido à natureza hábil de seu serviço devocional a Krishna. Ele era aberto e simples, com um motivo tão puro que qualquer pessoa podia ver isso. E não obstante, ele também era grave, além da visão de todos. Ele servia a Krishna com simplicidade em todo momento e lugar, quer andando de elevador no hotel com seus 2 discípulos em Hong Kong, quer curiosamente notando os pormenores da cultura japonesa, quer caminhando na praia sob um céu havaiano. Los Angeles, 18 de maio de 1972. Espalhara-se a notícia de que Srila Prabhupada queria que os secretários GBCs saíssem de trás de suas escrivaninhas e pregassem. E quando Srila Prabhupada chegou a Los Angeles, 4 GBCs americanos, hábeis para se tornarem sannyasis, estavam aguardando. Sattvarupa diz o seguinte: Prabhupada disse que estávamos aceitando sannyasi no vigor da juventude, tínhamos ampla oportunidade de fazer bem mais do que ele. Disse que aceitara sannyasi no ocaso da vida, mas que um pouco era melhor do que nada. Todos riram de pensar que poderiam fazer mais do que Prabhupada fez. Um por um fomos até a Vyasasana e Prabhupada deu-nos nossas tridandas e disse: agora preguem, preguem, preguem. Logo em seguida, Prabhupada nos fez subir a seu quarto, perguntamos-lhe se havia alguma instrução especial. Ele disse que havia 2 restrições na vida de sannyasi. Uma era que, ao encontrarmos-nos com um homem rico e vermos sua opulência exuberante, não devemos pensar: oh, abandonei tudo, mas desejaria poder desfrutar dessas coisas. E a outra restrição era que, ao vermos uma bela mulher, não devemos pensar: eu tinha uma bela esposa e agora essa bela mulher está aqui, eu poderia desfrutar dela. Em outras palavras, não tenho nenhum arrependimento por ter aceitado o sannyasa. Jagadisha diz o seguinte: Prabhupada mandou todos os homens do GBC vir para Los Angeles, onde alguns deles tomaram sannyasi, e deliberamos sobre a redistribuição das zonas de pregação. Tivemos um encontro especial com Prabhupada. Todos os homens do GBC estavam sentados ali no quarto e Prabhupada inspecionou-nos a todos. Ele disse: todos vocês estão convencidos? Ficamos apenas sentados ali. Por cerca de 2 minutos ninguém disse nada. Foi um dos momentos mais pesados de minha vida. Prabhupada desafiando: vocês estão convencidos? Vocês são sinceros?
Enquanto Prabhupada falava, seus discípulos do GBC ouviam com atenção. Quanto a mim, disse ele, estou convencido. Por isso estou tocando para frente, isso é um fato. Estou tocando para frente porque isso é um fato e não uma ficção. Disto eu estou pessoalmente convencido. Sempre que alguém diz, o senhor acredita? Eu digo, não acredito, isso é um fato. Então vocês devem espalhar sua convicção mediante sua literatura, argumentos, pregação e a maneira com que encaram elementos adversos. Mas vocês estão convencidos? Se vocês não estão convencidos, então isso não é bom para mim. A primeira coisa é ter entusiasmo. Não fiquem mortos. Vocês têm que trabalhar mais do que eu. Qualquer pessoa que tem vida pode pregar. Então, o presidente local e o tesoureiro do templo administrarão. O GBC pode se encarregar de manter as coisas em andamento, mas a primeira administração é que cada membro esteja cantando 16 voltas e seguindo as regulações. Afinal de contas, essa é a nossa força espiritual. Agora isso está em suas mãos. Era esse meu plano, dar isso aos americanos. Mas vocês devem ter força espiritual. Se superficialmente vocês querem ser dirigentes, isso não será bom. E simplesmente viagens não são necessárias. Ao viajarem, vocês têm que fazer algo sólido para incrementar a sociedade. Na época de Lenin, ele só tinha alguns homens, ele tomou o país inteiro. Cabe a vocês propagar a consciência de Deus. Não sejam estagnados. Vão e preguem. Seu dever é informar-lhes. Meus queridos irmãos americanos, vocês têm tanta fortuna e prazer. Utilizem isso para Cristo, do contrário haverá degradação. Em Los Angeles, Prabhupada encontrou-se com muitos líderes da ISKCON dos Estados Unidos e presenciou a grande ostentação de atividades conscientes de Cristo em sua sede do mundo ocidental. Ouviu uma gravação nova de imagens relativas a Krishna, tocados com guitarras e outros instrumentos ocidentais produzidos no Avatar Dourado, o estúdio dos próprios devotos, e aprovou-a, dizendo, isto é melhor do que George Harrison. Visitou o estúdio de artes, onde os devotos pintavam as ilustrações de seus livros e fez sugestões. Ananga Manjari diz o seguinte, Prabhupada saía andando e olhando para todos os diferentes departamentos do templo. Num departamento, Karandara estava mostrando a Prabhupada um novo computador. Prabhupada, disse ele, tudo que temos que fazer é datilografar as palavras de Rupa Goswami e então escreverá automaticamente tudo que o senhor disse ou escreveu sobre Rupa Goswami. Prabhupada estivera olhando para o computador sem mostrar muito interesse. Mas quando Karandara disse o nome de Rupa Goswami, Prabhupada levantou as sobrancelhas e disse, oh, sim, pode-se utilizar tudo a serviço de Krishna. Então saímos daquele departamento e fomos em direção à máquina de telex. Perante ela, Prabhupada sentou-se na cadeira e todos ficaram postados à sua volta enquanto Karandara explicava o que a máquina fazia. Ela pode escrever uma mensagem até Nova York e eles podem imediatamente enviar uma mensagem de volta, Srila Prabhupada. Então Karandara bateu nas teclas da máquina de telex. Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada. Por favor, responda. Não houve resposta alguma, de modo que ele voltou a bater nas teclas e também não houve resposta. Então ele bateu outra vez, desta vez ele datilografou. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada está sentado bem próximo à máquina de telex. Por favor, responda. De repente a máquina pôs-se a bater uma resposta e Prabhupada estava sentado ali olhando-a. A mensagem dizia, querido Srila Prabhupada, por favor, aceite nossas mais humildes reverências a seus pés de lótus. Ficaremos muito ávidos de, em 3 dias, ver vossa divina graça em Nova York. Srila Prabhupada exclamou, Jaya Haribol. A mensagem de Nova York estava assinada por muitos devotos e Prabhupada simplesmente sorriu e disse,
Isso é muito bom. Nessa época, nos Estados Unidos, os discípulos de Prabhupada estavam distribuindo seus livros a um ritmo que dava uma nova dimensão. E Prabhupada ouviu os mais recentes relatórios. Desde o início de sua pregação no Ocidente, ele enfatizara a impressão e a distribuição de seus livros como o método mais importante de pregar a consciência de Krishna. Diz que seu mestre espiritual falara-lhe para imprimir e distribuir livros e que ele estava seguindo cegamente. Bhaktisiddhanta Sarasvati ficava satisfeito mesmo que um discípulo distribuísse apenas uma cópia de sua revista. Nos anos iniciais da ISKCON, Srila Prabhupada também ficara satisfeito quando a cada mês seus discípulos distribuíram algumas centenas de cópias da revista De Volta ao Supremo. Aos poucos, o seu desejo de incrementar a distribuição de textos transcendentais manifestara-se através de certos devotos. Em Los Angeles, em 1968, Tamal Krishna levara diariamente um grande grupo de Kirtana para o centro da cidade. O grupo, além de cantar e dançar, percorrera a multidão e, num único dia, distribuíram um total de 100 revistas de Volta ao Supremo. Ao tomar conhecimento desse relatório, Prabhupada sentira-se animado e pedira para os devotos aumentarem. Prabhupada encarava a distribuição de livros não apenas como o melhor método de pregação, mas também como um meio leal de renda. Na Índia, os brahmacharis do sistema tradicional do Gurukula esmolavam de porta em porta, mas no Ocidente, semelhante prática não seria respeitada. Mas todo cavalheiro dará $0,25 de volta ao Supremo, disse Prabhupada. Mesmo quando Prabhupada voltava-se mais para a Índia e seus projetos lá, ele continuava a estimular seus discípulos, especialmente no Ocidente, a distribuírem seus livros. Por favor, aumente seu programa de distribuição ao público, bem como tentem colocar nossos livros e revistas nas livrarias. Estou simplesmente interessado na distribuição de livros. Aos devotos de Nova York, ele escreveu em 1971. Estou especialmente satisfeito em saber que sua distribuição de livros e revistas aumentou. Continue assim, aumentando sempre mais. Cada vez que alguém lê alguma informação sólida sobre Krishna, sua vida transforma-se de alguma maneira. Esses textos são a base sólida sobre a qual nossa pregação apoia-se. De modo que desejo que, tanto quanto possível, eles estejam disponíveis a todos. Então, por favor, tentem isto. Aos devotos na Austrália, ele escreveu: a melhor notícia é que vocês estão aumentando esplendidamente a distribuição de meus livros e literatura. Esta é a melhor atividade, distribuir a informação sólida sobre Krishna. Nossa pregação firma-se solidamente nesses livros. Nenhum outro movimento tem uma base tão vasta de autoridade. Aos devotos da África, Prabhupada escreveu: a distribuição de livros e revistas é a nossa atividade mais importante. Sem livros, nossa pregação não tem base sólida. Especialmente os africanos desejam nossos livros. Srila Prabhupada disse que se houvesse livros em profusão, então tudo mais seria exitoso na ISKCON. Nossa sociedade é praticamente construída em livros. Um livro não é muito impressionante. Não obstante, um tio cego é melhor do que não ter tio nenhum. De modo que é muito bom quando aparece um novo livro e essa BTG, a revista, está aparecendo em pelo menos vários exemplares em outros idiomas. Mas agora tentem produzir pelo menos 4 ou 5 novos livros por ano em várias línguas, além de volta ao Supremo, regularmente todo mês. Entregue-se por completo a essa enorme responsabilidade de produzir numerosos livros em língua estrangeira. Nos idos de 1968, quando 10.000 cópias de Os Ensinamentos do Sr. Chaitanya chegaram ao Templo de Nova York, Brahmananda Swami ficara matutando em como eles chegariam a distribuir tantos livros sobre a elevada filosofia do Sr. Chaitanya. Mas em 1970,
Com a publicação de outro livro, Krishna, Suprema Personalidade de Deus, alguns devotos de São Francisco começaram a ir de porta em porta a vender os livros. E não apenas 1 ou 2 livros, mas 20, 30, até 40 por dia. O entusiasmo espalhara-se à medida que os devotos em outros templos começaram a vender números cada vez maiores de livros de Srila Prabhupada. Em seguida, os homens jovens começaram a viajar em caminhonetes, saindo o dia todo, dia após dia, para descobrirem o maior êxtase de distribuir os livros de Prabhupada. Então iniciara-se uma competição. As ostentações de Keshava, de que os devotos de São Francisco eram os melhores, atiçaram os ânimos dos devotos de Los Angeles, Nova York, Denver e Dallas. Uma febre de Sankirtana começara, e no centro estava Srila Prabhupada garantindo que, inquestionavelmente, a distribuição de livros era a prioridade máxima de todas as suas atividades missionárias. Prabhupada também enfatizava que todos os devotos deveriam estudar regularmente seus livros. Os livros não eram só para o público, os devotos deveriam lê-los e conhecê-los. Do contrário, como poderiam pregar? Na sala do templo de Los Angeles, Prabhupada fazia com que os devotos participassem na pronúncia e no cantar do sânscrito, respondendo ao verso diário do Srimad Bhagavatam. Então, sozinhos, os devotos individuais cantavam sequencialmente o verso, enquanto outros devotos novamente respondiam em uníssono. Hridayananda Goswami diz o seguinte: quando Prabhupada veio a Los Angeles, em 1972, ele iniciou a aula de Bhagavatam, onde todos cantavam o sânscrito. Em decorrência disso, os devotos tornaram-se mais graves, um pouco mais civilizados. Exatamente naquela época, as coisas eram um pouco selvagens nos Estados Unidos. Os grupos de Sankirtana estavam fazendo tantas coisas selvagens, permanecendo fora todas as horas da noite, dormindo em qualquer lugar, comendo qualquer coisa. Anteriormente, os templos foram um pouco ponderados e, na realidade, até um pouco áridos, pois os devotos não estavam distribuindo muitos livros. Então, quando o Sankirtana tornou-se um pouco pesado, era quase como uma consciência de rodeio. Esse Sankirtana selvagem, como dominar potros selvagens. Mas Prabhupada veio e introduziu o cantar dos mantras em sânscrito, palavra por palavra, e os devotos submeteram-se a um programa mais grave e formal. No dia 1º de junho, Srila Prabhupada partiu de Los Angeles para a cidade do México. Disse que voltaria em algumas semanas. Durante 3 dias, Prabhupada conduziu uma intensiva campanha de palestras na cidade do México, conferenciando na Universidade Nacional do México, na Loja Maçônica e na Sociedade Teosófica, e aparecendo num show de televisão assistido por cerca de 30 milhões de telespectadores. Também realizou iniciações no templo em 2 dias consecutivos. Ele disse que o México era semelhante à Índia, com pessoas piedosas e um clima tropical. Mesmo ao caminhar de manhã cedinho no parque de Chapultepec, muitas pessoas seguiram-no de volta ao templo. Eles reconheciam-no como um santo e queriam suas bênçãos. Titsukananda diz o seguinte: na tarde de domingo havia mais de 500 pessoas na sala do templo. Após a palestra, sozinho, Srila Prabhupada voltou para o seu quarto e houve um grande kirtana com 500 e 600 pessoas cantando Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Eles ficaram muitíssimos estáticos e parecia que as paredes do templo iam desabar. Eu estava nos aposentos de Srila Prabhupada, ele disse: que é isso, kirtana? Eles estão fazendo muito barulho. Eu disse: eles estão cantando seu nome. E desci para ver o que estava se passando, e todas as pessoas estavam aguardando para entrar no quarto de Prabhupada. Era como se quisessem invadir o quarto de Prabhupada para poder ir vê-lo. Elas não paravam de gritar seu nome: Prabhupada, Prabhupada. Assim subi rumo a Srila Prabhupada. Prabhupada, eles querem vê-lo. E Srila Prabhupada disse: deixe-os entrar.
Então tomei providências imediatas para que as pessoas pudessem entrar. Seu quarto tinha 2 portas e eles entravam pela porta do lado esquerdo e saíam pela porta do lado direito. Um por um, numa fila, simplesmente insinuavam-se como num grande desfile, vindo e oferecendo diferentes palavras a Srila Prabhupada. A maioria das pessoas diziam em espanhol: Vossa Divina Graça, Vossa Santidade, por favor, abençoe-me, dê-me suas bênçãos. Todos estavam orando pelas bênçãos dele, e à medida que entravam, as pessoas curvavam-se. Todos eram extremamente submissos, e havia muitas pessoas com lágrimas nos olhos ao verem um grande santo, Srila Prabhupada, e diziam a Srila Prabhupada: por favor, dê-me suas bênçãos. Prabhupada perguntou: o que eles estão dizendo? Eu disse: dê-me uma graça, uma bênção. Ele estava com sua mão em sua bolsa de japa e com seu dedo indicador colocado do lado de fora da bolsa de japa, apontando para eles e dizia: Hare Krishna. E todos eles ficaram muito felizes. Prabhupada também viajou para Cuernavaca, onde perante uma multidão de milhares de pessoas deu palestras ao ar livre na praça da cidade. A audiência sentou-se pacientemente e ouviu suas palavras traduzidas para espanhol. Titshukananda diz o seguinte: naquela mesma época havíamos lançado nosso primeiro livro, La Consciência de Krishna es el sistema mais elevado de yoga. E durante sua palestra na praça de Cuernavaca, Srila Prabhupada viu Haihaya Dasa chegar com as recentemente impressas cópias desse livro vermelho, La Consciência de Krishna é o sistema mais elevado de yoga. Srila Prabhupada olhou para ele e ficou muito feliz de ver seu livro impresso. Parou sua palestra e disse: agora todos vocês podem levar um desses livros e lê-los. E as pessoas realmente aproximaram-se de Srila Prabhupada para adquirir os livros. Nós só levamos cerca de 50 cópias, mas Srila Prabhupada pessoalmente vendeu todas as 50 cópias. As pessoas tomaram a liberdade de pedir a Srila Prabhupada um livro autografado, e ele autografou quase todas as 50 cópias. Após a palestra na praça, houve uma palestra no hotel, e então esperava-se que Srila Prabhupada fosse à casa de um devoto em Cuernavaca para tomar prasadam e descansar, mas Srila Prabhupada decidiu voltar para o templo na cidade do México. Ao regressar, era aproximadamente 20 horas, de modo que de 8 da manhã até as 8 daquela noite, ele não comera nem um pouquinho, tendo bebido apenas um pouco de água. Oferecemos-lhe frutas e outras coisas, mas ele não quis nada. Quando voltou para o seu quarto, seus olhos estavam brilhando e seu sorriso era largo, e disse: essa maneira de ser feliz, trabalhar o dia todo para Krishna. Tudo o que ele quis foi uma xícara de leite quente com puri e uma xícara de açúcar. Ele passava os puris dentro do açúcar e bebia o leite com muita alegria e felicidade. Ele disse: essa é a nossa vida, servir a Krishna, trabalhar o dia inteiro para Krishna e tomar um pouco de prasadam à noite. Ao retornar para Los Angeles, Prabhupada era novamente centro das atividades conscientes de Krishna que por lá floresciam. Mas, de novo, seus pensamentos voltaram-se para Bombaim e ele telegrafou a Giriraja, instruindo-lhe a definir a transferência imediatamente. Após receber o telegrama de Prabhupada, Giriraja foi ter com o Sr. N e ficou ciente de mais uma complicação. Depois que Prabhupada assinara o contrato de venda, o governo indiano promulgara uma lei obrigando o Sr. N a pagar um imposto de renda de 5 lakhs ao executar a transferência. Lakhs é 100 mil rúpias. O Sr. N não dispunha das 5 lakhs. No momento, informou a Giriraja que a ISKCON deveria pagar isso. E ele aplicaria então para a hipoteca. A ISKCON de Bombaim tampouco tinha 5 lakhs.
de modo que o Sr. N sugeriu a Giriraja pedisse um empréstimo no banco ou conseguisse capital dos templos da ISKCON nos Estados Unidos. Ele prometeu que nesse interim não venderia a terra para ninguém mais. Giriraja tentou obter um empréstimo do banco, mas não tinha abono nem crédito. Recorreu à ajuda de alguns membros vitalícios para ver se eles poderiam agir como fiadores de um empréstimo. Mas, embora favoráveis, não podiam ajudá-lo a arrecadar o dinheiro. Giriraja começou também a duvidar das palavras do Sr. N. Embora ingênuo em assuntos legais, Giriraja começava a suspeitar do caráter do Sr. N e das negociações deste. Ao conversar com os membros vitalícios, Giriraja ficou sabendo que, na realidade, o Sr. N era famoso por valer-se de táticas comerciais ilegais. Quando, noutra ocasião, o Sr. N assinara com a Companhia C um acordo referente à mesmíssima terra que ele estava agora vendendo a Prabhupada, eventualmente cancelou-se o contrato de venda, pois a Companhia C não conseguira a permissão do município para subdividir os lotes de terra. E uma das condições da venda do terreno foram que a Companhia C obtivesse permissão do governo para utilizar a terra. De acordo com alguns dos negociantes com os quais Giriraja falou, o Sr. N, através de seus contatos políticos, influenciaram o governo a posicionar-se contra a Companhia C. O Sr. N parecera muito prestativo quando os devotos um bom preço pela terra, chegando inclusive a fornecer trabalhadores para desvastá-la. E a Sra. N frequentemente comparecera às aulas de Prabhupada, mas também pareciam haver muitas contradições no comportamento do Sr. N. Quando, por correspondência, ficou sabendo desses problemas, Prabhupada considerou-os manobráveis. Se se impuser uma taxa governamental, então os devotos deveriam lidar com isso e deveriam também continuar tentando um empréstimo. De certo, o Sr. N era ardiloso, mas Prabhupada sentia que a posição da ISKCON estava forte. Giriraja deveria persistir sem deixar que o Sr. N o tornasse confuso. Prabhupada aconselhou que, para ajuda financeira, Giriraja procurasse a senhora Sumati Morarji e outros patrocinadores. Ele diz: é um templo ímpar no mundo, e se vocês, rapazes e moços americanos, mostrarem suas maravilhosas habilidades para dirigirem tudo soberbamente, ela não hesitará em, de todas as maneiras, depositar confiança em vocês. Portanto, para a realização dessa colossal tarefa que se coloca à nossa frente, sempre deverá haver boa vontade e cooperação entre vocês. Sempre penso em nossa cidade de Jurro e desejo que ela seja um modelo para o mundo inteiro, emular e respeitar como um exemplo perfeito de uma comunidade consciente de Krishna. Na cidade de Portland, Oregon, em 8 de junho de 1972. De Los Angeles, Prabhupada foi ligeiramente a Portland, onde 50 de seus discípulos de São Francisco, Seattle e Vancouver, bem como de Portland, congregaram-se para recebê-lo. De Portland, ele viajou de carro até Eugene, onde, perante uma audiência em que, em sua maioria, era formada de hippies, conferenciou num grande auditório. Todos os templos dos Estados Unidos queriam receber Srila Prabhupada. Embora Prabhupada não pudesse visitar todos eles, permanecia disponível para visitas ligeiras e palestras públicas em locais distantes. Às vezes ele confidenciava a seu secretário de viagens que seus discípulos deveriam fazer essa pregação, mas então surgia outra oportunidade de ir fazer palestra, promovida por um grupo entusiasta de devotos, e ao concordar em ir, Prabhupada surpreendia a todos. Após voltar a Los Angeles por 4 dias, Prabhupada voou então e ficou em Nova York por 1 semana. E em seguida continuou para Londres, onde demorou 2 semanas.
Em Londres, George Harrison e Ravi Shankar visitaram-no várias vezes no templo de Bury Place. Quando George perguntou se devia raspar a cabeça e tentar viver com outros devotos, Prabhupada replicou que ele deveria continuar sendo um cantor. Se você falar para as pessoas cantarem Hare Krishna, Prabhupada cientificou George, elas farão isso. No dia 20 de julho, da Inglaterra, Prabhupada foi a Paris, onde conferenciou e ao ar livre realizou uma cerimônia de iniciação nos Jardins de Luxemburgo. Centenas de pessoas, a maioria delas estudantes radicais, alunos da universidade circunvizinha, reuniram-se para assistir. Srila Prabhupada começou sua palestra dizendo: vocês, povo francês, têm uma história de serem revolucionários, pois estão em busca de um melhor estilo de vida. Quando as palavras foram traduzidas para o francês, os estudantes aclamaram e aplaudiram. Srila Prabhupada prosseguiu: portanto, vocês devem perquirir essa consciência de Krishna. É um movimento revolucionário que visa reviver nossa original consciência de Deus. Cerca de 30 devotos da Alemanha vieram a Paris e a maioria deles, juntamente com muitos devotos da Inglaterra, Amsterdã e Paris, receberam naquele dia iniciação nos Jardins de Luxemburgo. Em Paris, durante 4 dias, Prabhupada participou também de um exitoso festival interno, onde ficou sabendo ao dar palestras e liderar kirtana, ficou satisfeito ao dar palestras e liderar kirtanas todas as noites. Dia 26 de julho, em Amsterdã, Prabhupada instalou as deidades do Senhor Jagannatha, Balarama e de Subhadra, e perante milhares de hippies deu palestras em Vondelpark. Certo dia, em Vondelpark, um devoto falava à multidão quando de repente Prabhupada mandou seus discípulos parar. Essas pessoas são inúteis, disse ele, simplesmente façam kirtana. Mais tarde ele escreveu a um discípulo do Ocidente: estamos observando que aqui na Europa, muitos hippies ficaram tão desgostosos com a vida material, mas que agora estão também tão degradados que não ouvem nossa filosofia, simplesmente zombam. Sendo assim, nossos devotos podem se tornar muito entendidos para remover suas dúvidas e fixarem muito na consciência de Krishna. Mas quanto a pregar para o público em geral, especialmente para a classe de hippies, é melhor não pregar muita filosofia, mas basta que, de alguma forma, consigam que eles cantem o mantra Hare Krishna. E se alguns deles forem curiosos de aprender algo, poderão adquirir um de nossos livros. Só se cantarem conosco, isso ajudá-los-á. 29 de julho, em Edimburgo, Prabhupada foi recepcionado por quase uma dúzia de repórteres de diversos jornais da Escócia. Kishora diz o seguinte: Edimburgo é um local conservador, envaidecido e cheio de tradições, mas Prabhupada foi muito cordial e humilde com os repórteres. Ele dava-lhes muito crédito sobre quão acolhedor era o país e sobre quão acolhedora era Edimburgo. Que belos edifícios temos aqui, estava dizendo. Vocês têm 2 faculdades aqui? Sim, temos 2. Eles eram muito orgulhosos. Então vocês têm muitos estudantes aqui? Sim, sim. Edimburgo é uma cidade muito afluente? Sim, sim, muito rica e opulenta. Então Prabhupada disse: de modo que vocês têm muitos estudantes e têm muitos edifícios belos e enormes. Vocês têm muitos recursos para o desfrute. E eles sempre concordavam: sim, sim, temos tudo isso. E Prabhupada olhou bem para eles e disse: então por que suas universidades estão produzindo hippies? Eles entreolharam e ninguém soube como responder. E Prabhupada pôs-se a explicar como, mediante simples prédios, a sociedade não pode trazer felicidade ou contentamento. Pedras e janelas, disse ele. Que felicidade há nisso?
Em Glasgow, perante uma audiência de quase 1000 pessoas, Prabhupada conferenciou no auditório Woodside, que chora diz o seguinte: Prabhupada estava sentado no palco sobre sua Vyasasana, a multidão era muito grande e até a galeria estava superlotada. Quando Prabhupada chegou, os estudantes recepcionaram como um astro pop. Eles aclamavam e assobiavam. Imediatamente Prabhupada pôs-se a discorrer muito pesadamente sobre a ciência básica do Bhagavad Gita. Como Arjuna tornou-se um devoto exitoso ao matar todos seus amigos e parentes. Ao final da palestra fiquei um pouco apreensivo, desejoso de saber se as pessoas aceitariam ou não essa palestra pesada. Mas eles aclamaram e aplaudiram. Ao chegar a hora das perguntas e respostas, um homem no fundo do auditório percorreu todo o caminho do corredor e postou-se à beira do palco e ficou olhando para Prabhupada. Ele falou por vários momentos, sempre mais, falando com muita empáfia. Eu sou isso, eu sou aquilo. Então, concluindo, eu sou Deus. Foi esta a conclusão de seu pequeno monólogo. Toda a multidão ficou calada e pensei, o que vai acontecer agora? Prabhupada simplesmente olhou para baixo e deixou o silêncio continuar por alguns momentos a mais. Daí Prabhupada falou, então você é Deus. Você não tem mais nada a dizer? Você não é Deus. Você é um cachorro. Imediatamente a multidão levantou-se, aplaudiu e aclamou. O homem simplesmente olhava para Prabhupada e um sorriso brotou em seu rosto. Só com aquelas poucas palavras ele fora derrotado. Ele simplesmente percorreu todo o caminho de volta em direção aos fundos do auditório e estava acabado. Foi estático, pois a multidão estava participando da coisa toda. Eles todos compreenderam que Deus não é algo barato. Quer dizer, cachorro quer dizer é dog, né? E Deus é God. Você não é God. Você não é God. Você não é Deus. Você é dog. O trocadilho que Prabhupada fez, né? Então fizeram Kirtana e todos na audiência estavam dançando. Nessa altura eles conseguiram afrouxar um pouco a porta e os moleques de rua local dessa área de classe baixa de Glasgow entraram no auditório e todos eles passaram a cantar e dançar. Alguns deles tentaram subir no palco. Prabhupada também estava cantando. E então todos esses garotos estavam tentando rodeá-lo e ficar no palco para cantar. Os devotos começaram a empurrar para fora do palco esses pequenos garotos sujos. Mas Srila Prabhupada disse, não faça isso. Todas essas crianças são devotas, deixe-as cantar. Quando por fim levantou-se para sair de novo, Prabhupada trazia-me à lembrança algumas grandes celebridades. Ele estava sorrindo e acenando e caminhando para fora do palco e toda a audiência gritava, não. Eles puseram-se a cantar, mais. 1º de agosto. Ao voltar para Londres e ficar sabendo que Sumati Morarji, aquela que deu a passagem de navio pela primeira vez para Prabhupada vir ao Ocidente, estava chegando lá. Prabhupada, com um grupo de discípulos, foi recebê-la no aeroporto. Conversou com ela sobre seus planos em relação à terra Hare Krishna em Juhu e sobre seu desejo de formar uma junta de conselheiros constituídas dos membros vitalícios da ISKCON Bombaim. Sumati Morarji concordou em ser a presidenta da junta e reunir-se-ia regularmente e daria conselhos para a administração do projeto da ISKCON de Bombaim. Cada conselheiro também contribuiria com uma grande soma de dinheiro destinada a desenvolver uma área específica do projeto. Prabhupada pediu que a senhora Morarji doasse para o templo. Ela pediria ao senhor Khandelwal que doasse para a biblioteca
e ao senhor N para as 2 outras alas. Contudo, o fato de o senhor N não ter apresentado ainda a escritura continuava a exercer intenso peso na mente de Prabhupada, e ele questionava as intenções do senhor N e a competência de Giriraj. Se o único obstáculo fosse o imposto de 5 lakhas, então Prabhupada já instruíra que Giriraj se aproximasse de amigos ricos da ISKCON e conseguisse um empréstimo. Qual era a dificuldade? Mas as comunicações de Giriraj já deixavam a impressão de que tal solução era impossível. Em 27 de agosto, Prabhupada telegrafou a Giriraja: a transferência da escritura foi assinada, se não termine imediatamente e telegrafe pormenores. Novamente, Giriraja foi até o Sr. N, embora sabendo de antemão qual seria a resposta do Sr. N. Contudo, dessa vez o Sr. N acrescentou mais outra complicação, fazendo Giriraja ciente de que a ISKCON ainda não obtivera a permissão do comissário de caridade. A ISKCON era um órgão público de caridade, assim necessitava de permissão do comissário de caridade para então adquirir a propriedade. O Sr. N colocou a carga nas costas da ISKCON. No escritório do comissário de caridade, Giriraja ficou sabendo que deveria ter dado entrada na permissão 6 meses antes de assinar o contrato do terreno. Para Giriraja e os outros devotos de Bombaim, a negociação convertera-se num apertadíssimo nó górdio.